lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Janeiro é o mês da visibilidade trans e o TV Elas por Elas preparou uma semana especial para falar sobre o tema. Olá, eu sou Giovana Baby, tenho um nome civil, Giovana Cardoso da Silva, mas tem esse nome popularmente de trajetória política importante, que é Giovana Baby, que é a minha marca de luta, marca de resistência. Eu sou baiana, da cidade de Mucuri, lá no extremo sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. Tive que fugir da casa dos meus pais aos 13 anos, aliás, antes de completar os 13 anos, para construir a minha identidade. Sou de uma família nasci lá em lar cristão, né, lá evangélico, uma família conservadora, meu pai pastor, hoje aposentado, mas tive que sair da casa dos meus pais para construir a minha identidade, para encontrar com essa pessoa que sou hoje, que é a pessoa que realmente sempre existiu. Eu, lá no estado do Espírito Santo, em 1979, inconformada, quando eu saí da casa dos meus pais aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui morar em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. E lá, o único mercado disponível, que é ainda hoje para a população de travestis e transexuais no Brasil, é a prostituição. Lá eu tive que me prostituir a partir dessa idade, 12, 13 anos, e não me conformava com a violência policial, com as batidas policiais, com as prisões arbitrárias, o que acontecia cotidianamente. E aí nós instituímos lá, em um certo final de semana nós fomos presas, e aí eu já tinha completado os meus 18 anos, e por incrível que pareça, o meu presente de aniversário foi assinar o artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que trata da vadiagem de pessoas, segundo a justiça, pessoas desocupadas, e eu fui pega nesse dia com uma gama de outras mulheres, incluindo mulheres travestis, mulheres trans, e nós fomos presas e fomos obrigadas a assinar o artigo 59 do Código Penal, que é vadiagem, e eu fui processada pelo Estado por ser vadia, segundo eles, né? Mas aí a gente conseguiu se libertar dessa prisão com 3 dias, através de um serviço social da Prefeitura Municipal de Vitória, onde o advogado entrou com ação e nos tirou da prisão, e a partir daí, nós, inconformados com aquela violência policial que era cotidianamente, nós nos reunimos na rua em Vitória, ali na região do Parque Moscoso, no centro da cidade, e fundamos a primeira associação de prostitutas do Brasil. Registramos lá em Vitória, congregando também as travestis. A identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época, era só a identidade travesti. A gente não tinha identificado ainda as mulheres transexuais, os homens trans. Era a identidade que se apresentava, eram as travestis. Aí criamos essa associação chamada Associação das Damas da Noite, que congregava mulheres profissionais, mulheres e travestis, mulheres cis e mulheres travestis profissionais do sexo. E aí, nos anos 80, eu fui embora para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro também, com a questão da violência, que a gente tem que resumir para poder contar para vocês a nossa realidade enquanto pessoa travesti nesse país. Fui para o Rio de Janeiro, a violência era a mesma.
E aí, inconformada com aquilo tudo, também, eu sei que nos anos 80 eu cheguei no Rio, e nos anos 90 eu liderei um grupo de travestis no Rio de Janeiro, Giovana Baby, sou eu, Elza Lobão, Beatriz Senegal, Cláudia Pierre França, Monique do Bavier e Josi Silva. Instituímos a primeira associação trans do Brasil, que era a Astral, Associação de Travestis e Liberados, e posteriormente a gente identificou que nós éramos a primeira associação exclusivamente trans da América Latina e do mundo, porque lá fora sempre teve lá nos outros países, sempre teve os grupos mistos, né, mas exclusivamente trans ainda não existia. E nós, no Brasil, através da Astral, liderado por mim, no Rio de Janeiro, a gente instituiu a primeira associação trans do mundo, aqui no Brasil, nos anos 90, registrada em cartório, dia 15 de maio de 1992, no Rio de Janeiro. E em todas essas eras que nós convivemos, inclusive com o finalzinho da ditadura, a nossa luta foi sempre para reduzir, pelo menos reduzir o índice de violência que a sociedade dispensava contra a gente através da violência policial, que a polícia age quando a sociedade as pressiona, né? E a gente era presas constantemente, a gente era violentadas, a gente apanhava, a gente era assaltada, a gente tinha os cabelos cortados, a gente tinha os saltos tomados pela polícia militar e cortados, várias atitudes que nos deixava sequelas gravíssimas. E aí, a nossa maior luta nos anos 70, 80, 90, era para banir a violência que era dispensada à população de travestis, que era a identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época. Mas aí, a gente, nesse enfrentamento à violência, nesses possíveis diálogos que se iniciou com gestores da área de segurança pública, gestores do governo, outras necessidades foram sendo alcançadas e que a gente precisava buscar solucionar esses pequenos problemas aliás, essas pequenas conquistas que podem ser muito pequeninas para a sociedade, mas que são grandiosas para a população trans. E aí a gente começou também a pensar na questão do nome social. Nome social é a forma como o indivíduo se identifica e gostaria de ser apresentado perante a sociedade. E lá nos anos 90 a gente chamava de codinome, e nome social é uma palavra muito recente, então a gente chamava de codinome. E nós começamos a dialogar, o primeiro diálogo nosso, das pessoas travestis, com a questão do nome social, foi com o deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, e com a deputada Cida Diogo, do PT, ambos do Rio de Janeiro, que, inclusive, em acordo, eles apresentaram um projeto de lei no Parlamento brasileiro, onde permitia que a cédula de identidade das travestis do Brasil tivesse o espaço para incluir o seu codinome, que era o que tratávamos na época, hoje nome social. Esse projeto caminhou e depois os deputados não foram eleitos e ele foi arquivado, logicamente. Mas é bom registrar essa luta que os estados começou a autorizar o uso do nome social de pessoas trans nos seus estados agora, há menos de 10 anos. O Decreto 8.727 de 2016, da Presidência da República, normatizou o uso do nome social pelos órgãos e entidades de administração pública federal direta, autárquica e funcional. Ou seja, nos órgãos da União Federal é obrigatório o respeito ao nome social. Então, é seu direito ser respeitado pelo nome e pelo gênero ao qual se entende, independente de retificação por meio do registro civil ou em cartórios por meios judiciais. Isso também se aplica a qualquer unidade de atendimento da área de saúde e hospitais do país. Olá a todas, a todos e todos que podem estar nos vendo também. Eu sou Simi Larra, estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Sou petista, sou paraense, mas moro em São Paulo, e também aí contribuí alguns
momentos na gestão pública, na nossa trajetória. Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, né? Dar uma introdução para que a gente possa falar sobre os outros temas que vêm a seguir. E aí eu queria começar a falar sobre identidade de gênero, explicando por que a gente fala que tem uma identidade de gênero, né? Qual é a minha identidade de gênero? Por que o movimento trans fala sobre isso? A gente constrói a pauta de gênero dizendo que o biológico não basta, não dá a dimensão do todo, né? Por isso que Judith vai nos dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tem que se entender nesse mundo como mulher, né? Para poder fazer as disputas necessárias. E o próprio movimento feminista, ao longo dos anos, vem lutando para dizer que a biologia, a genitália, os órgãos femininos não podem ser determinantes do que a mulher pode ou não pode ser e estar na sociedade, né? Então, a construção social ela não pode ser baseada na genitália, não pode ser baseada no corpo, não pode ser baseada na biologia. A biologia é determinante para certos tipos de cuidados de saúde, né, para certos tipos de tratamentos. Então, a biologia ela determina isso, né, mas ela não determina o ser e o estar em sociedade. Né? Ela não determina quem é essa pessoa e o que essa pessoa pode ser na vida, né? Como por muito tempo foi dito. Né? Então, a mulher é mais frágil, a mulher, por conta dessa biologia, não pode ocupar certos lugares. Então, é a partir exatamente dessa lógica que a gente vai dizer que uma pessoa que nasce, né, com aqueles órgãos que foram ditos como, em sociedade como masculinos ou femininos, elas têm necessariamente que vivenciar, né, a sua experiência, a sua vida, né, o seu gênero de acordo com aquela genitália. Então, ao longo da vida, hoje mais, porque a gente se coloca, né, a gente se coloca visível em sociedade, mas isso existe desde que o mundo é mundo, né? Então, o que a gente vem dizer quando a gente fala identidade de gênero? Que a gente entende que mulher é uma identidade de gênero. Né? E que a transgeneridade é uma identidade de gênero, travesti, sexual, trans, pessoas transmasculinas. E aí são várias as identidades que podem ter nesse espectro de gênero. Né? E entre uma coisa e outra podem ter também várias nuances. E fora disso também pode ter várias nuances. É como se a gente pensar uma régua do branco para o preto e vai ver que tem vários tons até chegar numa cor e outra, e tem outras cores em volta. Então, é mais ou menos essa lógica quando a gente fala, e a gente já conseguiu categorizar mundialmente mais de 60 especificações de gênero que vão para além de homem e mulher. Mas, voltando ao que estávamos falando, quando a gente fala, né, que essa pessoa tem uma identidade de gênero, né, e que esse gênero não pode ser determinado pela biologia, ele tem que ser determinado pelo sentimento, pelo íntimo daquela pessoa, a gente vai falar que existem mulheres, né, que nascem com os órgãos que a sociedade determinou e nomeou como femininos, né, e tem mulheres que não nascem, que fazem o que a sociedade costuma chamar, e é o termo que a gente mais usa, mas para nós, pessoas trans, não é o termo mais ideal, ainda tem vários debates, porque essa visibilidade é muito recente, né, que é essa transição de gênero. A gente fala que a gente não transita de um lugar para o outro, porque a gente se entende com aquele gênero e vivencia esse gênero. Mas para a leitura aí, né, da maioria da galera, a gente fala que são as pessoas que fazem essa transição de gênero. É importante também a gente diferenciar a orientação sexual da identidade de gênero. Por muito tempo foi chamado esse movimento de movimento homossexual, de movimento, né, gay, invisibilizando, inclusive, né, as mulheres desse movimento.
Então, a gente precisa diferenciar isso, né? Gay, lésbica, né, heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, é a relação da pessoa com o externo, com fora. Eu costumo dizer isso, orientação sexual é de mim para fora. Né? É como eu me relaciono com as pessoas afetiva e sexualmente. E não é disso que estamos falando nesse momento. Nós estamos falando da identidade de gênero, que é de mim para dentro. Né? É como eu me enxergo, é como eu me vejo nessa sociedade, é como eu me vejo e como eu me enxergo. Se eu me identifico como homem, como mulher, como nada disso, né? E assim por diante. Então, a identidade de gênero está nesse campo e ela está nesse lugar. Então, é bom a gente determinar isso, né? Porque não é porque eu sou mulher e eu fiz uma transição de gênero e me entendo como mulher, né? Mesmo sendo reconhecida socialmente como homem, né? Quando eu nasci, então disseram que eu era homem. Eu não nasci, não disse nada. Eu não disse, nem sabia falar, então eu não disse nada, né? Essa percepção, esse entendimento, a gente vai construindo a partir do momento em que a gente vai se relacionando em sociedade. Então, a gente precisa, né, deixar isso bem diferenciado. Então, como eu não disse isso, e como o fato de eu ser mulher, mesmo não tendo nascido, né, entre aspas, e muitas aspas, biologicamente, né, que é o que algumas falam, não quer dizer que eu tenha que me relacionar afetivamente sexual com um homem, né? Eu posso me relacionar com mulheres, ou com ambos, com vários, ou com nenhum. Né? Isso nada tem a ver com o meu sentimento em ser mulher. Então, primeiro, deixar isso bem frisado. A outra coisa é os impactos que a gente sofre, né? Vivenciando o gênero com o qual nos identificamos. Que a sociedade ela é construída, né, para que exista uma diferenciação, né? Não só nas relações de trabalho, mas nas relações sociais, em todas as relações, do papel do homem e do papel da mulher. A nossa existência coloca em xeque tudo isso. Né? E o que nos unifica no processo? É que foi esse mesmo tal de patriarcado que disse qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, que disse que mulher era aquela que nascia com vagina, que e que o homem era sábio cozido do PPP. E que só existiam essas duas formas. Então, a superação de tudo isso, de todas as mazelas, de todas as vulnerabilidades que nós vivenciamos por ser quem somos, ela tem a mesma origem, né, que todas as violências de gênero. Que a transfobia ela é uma violência de gênero, né, que é o patriarcado. Né, a origem é a mesma. E a gente entender a transfobia como uma violência de gênero. Né? É como porque você ousa deixar de ser homem, porque você ousa, né, querer ser homem. Né? Então, é uma audácia gigantesca que o patriarcado não engole e que nos devolve, né, com vulnerabilidades, com ofensas, com ausências, né, de acesso à cidadania por conta de ser quem somos. Se a gente for pensar toda essa casinha da política pública, ela é construída para homens e mulheres cisgêneros, que é o contrário de transgênero, né? As pessoas transgêneras são aquelas que transicionam. E a pessoa cisgênero é aquela que ela tem uma conformidade. Eu estou colocando muitas aspas, tá, gente? Uma conformidade, bem entre aspas, dessa sexo biológico com essa vivência de gênero. Tá? Eu estou usando os termos que eu acho que socialmente as pessoas mais usam para que a gente consiga promover um diálogo, né, mais acessível para a gente fazer essa compreensão mais macro do processo. Mas é isso, assim, esse formato ele exclui essas outras possibilidades, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que você não pode mudar o nome, né? Que ele vai colocar empecilhos para que esse nome seja alterado. Então, me deram um nome, não é o nome que se adequa ao meu gênero, e isso faz com que a gente haja vários constrangimentos. Mas não é só isso. A gente vai, por exemplo, ver que no cuidado de saúde, por exemplo, existem mulheres, né, que precisam fazer exame de próstata. Isso era impensado há 10, 15 anos atrás. Né?
Era impensado que um homem, uma pessoa que se reconhece, que vivencia, que é um homem, vai ter que precisar de um parto. Isso coloca em xeque, inclusive, a nossa Constituição. Eu tenho uma compreensão que a construção da luta feminista, né, da luta, de diversas lutas, ela também é colocada em xeque em diversas construções desse processo. O PT, e aí a gente vai usar esse exemplo, né, ao longo da sua trajetória, vem construindo caminhos que possibilitem essas pessoas transgêneras a acessar os seus direitos básicos. Eu nem estou falando dos direitos, né, com uma completude maior, estou falando do direito mínimo à nossa existência. Então, por exemplo, foi o PT que instaurou o chamado processo transexualizador no SUS. Então, antes de 2008, né, lá com o temporão ministro Lula presidente, as pessoas transgêneras elas faziam o seu processo de modificação corporal com acompanhamento médico, porque isso antes era de ter qualquer possibilidade da ciência para conversar sobre nós, os processos eram muito agressivos. Para você ter um seio, você tinha que colocar silicone industrial, óleo de avião dentro do seu corpo, para ter, né? E assim por diante. Então, em 2008, o governo Lula vai passar o quê? A possibilidade, né, de que essa transição, essa cirurgia, né, que as pessoas chamam de mudança de sexo, que nós chamamos de readequação de sexo, ou redesignação, possa ser feita como um serviço no SUS. Porque antes eram feitos por papel em hospitais universitários, né, para ciência. E aí isso passa a ser um serviço do SUS. Em 2013, o governo Dilma, a gente vai revisar essa portaria. Né? Se não me engano, não está dito, o ministro não tem certeza. Mas a gente vai revisar essa portaria. E a gente vai falar, não é só a cirurgia. E eu não quero ter 2 anos de acompanhamento, né, só com psiquiatra. Eu quero que esse laudo possa ser feito por psicólogos, por exemplo. Né? E aí, e vai colocar várias outras cirurgias, né? A de colocação de prótese, de retirada de mama, e, enfim, várias cirurgias. Então, vai abarcar não só mulheres trans, mas também pessoas travestis, homens trans e pessoas masculinas. A partir dos vários serviços que vai fazer. Então, por exemplo, o pomo de Adão, a fonoaudióloga, tudo como serviço do SUS. O processo transexualizador, ele é feito nos ambulatórios trans, mas é porque ele é um serviço especializado, não porque tem que ter um serviço específico. Isso foi feito nos governos petistas. Também foi nos governos petistas que foram feitas a construção de nome social, decreto de nome social, que posteriormente o STF foi dizer que a gente pode mudar para o nome civil, né, nos cartórios, sem a burocracia e sem a necessidade de laudo médico ou de um processo judicial. Basta eu identificar como uma pessoa transgênero. Né? E o PT também é autor de uma ação no STF para a degenerificação dos serviços do SUS. Por quê? Quando o STF diz, o agora é autodeclaração de gênero. Você vai chegar e vai dizer, sou mulher, tá? Então, eu não quero mais ser chamado de João, eu quero de Maria. Vou lá no cartório, entrega um monte de documento, ele muda. Por seu RG é Maria. Seu CPF, seu número continua o mesmo. Bom, a Maria, sexo feminino, vai estar lá. Então, a Maria, feminino, quando ela chegar lá no SUS e quiser fazer um exame de próstata, ela não pode. O João, que antes era Maria e agora é João, que está lá, sexo masculino, não vai poder fazer seu pré-natal, caso engravide. Porque ainda tem útero e é um corpo estuprável, inclusive. E aí? Como é que isso vai acontecer? Então, a gente precisa tirar esses campos para que esse cuidado possa existir também uma ação do PT. Assim como o Transcidadania, que foi o primeiro programa
da América Latina e Caribe, específico para pessoas trans como ponto política pública, na cidade de São Paulo, na Prefeitura do Haddad, eu tive a honra de implementar esse programa quando vim trabalhar aqui. E é um programa que prevê uma bolsa de estudo para que pessoas trans retomem a sua jornada educacional e consigam, né, ter outros acompanhamentos no sentido da qualificação cidadã em direitos humanos e possa ter uma rede, né, protetiva de acolhimento para que ela consiga superar e se manter nesses espaços. Então, esses são exemplos de políticas específicas para a população transgênera que o PT tem implementado ao longo do tempo e que devem servir de modelo para a gente. Assim como o PL de Identidade de Gênero, que tramita na Câmara Federal, de autoria da Érica Cocai e do Eugênio Willis, mas a revisão agora é de autoria da Érica Cocai, e que está tramitando. São exemplos de disputa do espaço de poder e de mudança da estrutura patriarcal e cissexista do Estado, para que a gente vá hackeando esse processo e vá inserindo essas pessoas. Mas não é só a política específica, né? A gente quer disputar a política macro, a gente quer disputar a política de moradia, a gente quer disputar a política de saúde, de uma saúde universal e gratuita, como é o SUS. A gente quer disputar o SUAS. A gente quer falar sobre uma nova política de droga que tem perseguido essas pessoas, sobre uma política de saúde mental. A gente quer falar sobre educação de qualidade. Aqui a gente quer falar sobre direito à informação. A gente quer falar sobre uma imensidão de pautas que são importantes para a nossa existência. Então, a gente não quer ficar num quadradinho da política pública ou num puxadinho da política pública disputando a caixinha. A caixinha é importante. A gente não vai abrir mão dela. Mas a gente quer disputar muito mais que isso. E essa nova militância trans que vem com aquelas que nos antecederam, né, construindo essa imensidão que é a nossa pauta, é que vem nos qualificando para disputar essa visibilidade e para disputar esse espaço de poder, não só na nossa especificidade, né? É como eu falei em algum momento aqui do nosso bate-papo. A gente quer estar diretora da escola, professora, a gente quer estar na cantina, a gente quer estar em todos os lugares. Bom, os desafios são imensos, né? A gente fala de desafios de necessidades básicas quando a gente fala de população transgênera, né? Porque é uma população que sofre um preconceito extremo, porque ela existe numa realidade, né, de identidade que essa sociedade patriarcal rejeita de todas as formas, né, que por conta da sua expressão, identidade e vivência de gênero, né, não condizerem com a expectativa da sociedade patriarcal a partir da genitália das pessoas, elas sofrem preconceitos extremos. Isso vai do abandono familiar, da ausência de ocupação do espaço educacional, da dificuldade de acesso de trabalho, de uma atenção de saúde precarizada, de uma migração forçada, né, por conta da exploração sexual e de outras demandas, enfim. São muitas exclusões e há quase uma inexistência dessas pessoas no seu acesso a direitos, né, e na política pública e na cidadania como um todo. Em 2023, o governo Lula criou a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. O objetivo é reparar desigualdades históricas contra a população LGBTQIA+, em especial aquelas que afetam transexuais e travestis. Bom, para a gente está sendo incrível essa retomada, e essa retomada maior, né, porque a gente volta, mas volta como uma secretaria nacional, né? Esse é um espaço que a pauta LGBTQIA+, nunca tinha alcançado na história da gestão pública brasileira. Então, é uma ação inédita que a gente espera que inspire aí os estados e as outras unidades da federação. E a importância de chegar nesse lugar, né, a gente está construindo a secretaria, né, como um todo, porque teve um desmonte gigantesco. A gente chegou aqui, a gente está num processo de
identificação e aprofundamento do que aquele governo de transição, né, que nós vivenciamos no final do ano passado já nos demonstrava, né, que é um desmonte, uma invisibilidade da política. Havia uma proibição de falar sobre a pauta LGBTQIA+, sobretudo sobre a pauta transgênera, em todas as áreas de governo. E mesmo o departamento dentro do Ministério de Direitos Humanos era algo, né, que invisibilizava a pauta LGBTQIA+, e a pauta transgênera. Então, a gente está levantando o tamanho desses desmontes e dando soluções de encaminhamentos. Uma delas é o Conselho Nacional, que é urgente a retomada da participação social, né, para que a gente retome diálogo do governo com os movimentos sociais, mas, sobretudo, do governo de uma forma ampla, né, que essas pessoas tenham acesso a um debate interseccional com diversas áreas. E estamos também pensando em ações emergenciais que pensem o enfrentamento à transfobia. A gente teve essa conquista na STF e o governo, e teve a conquista também da retificação, né, de nome e gênero mais facilitada nos cartórios, mas não teve nenhuma normativa do governo que acompanhasse essa decisão, essas conquistas, e que fizesse com que elas possam existir de fato na vida das pessoas. Então, a gente está aqui estudando as formas, né, saídas de governo, né, para que a gente consiga promover acesso a essas conquistas, mas, sobretudo, com muita escuta, com os movimentos sociais, com a população transgênero e com a população LGBTQIA+, como um todo. E a gente espera já nos próximos dias instaurar, né, esses canais de diálogo para que a gente possa, ainda esse ano, apresentar saídas, né, e o resultado disso para a população como um todo. O programa Transcidadania foi lançado em 2015 para promover a reintegração social e o resgate da cidadania para travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade. As pessoas trans beneficiadas pelo programa tinham a oportunidade de estudar e receber qualificação profissional. O programa Transcidadania, gente, foi um programa que a gente conseguiu implementar na Prefeitura de São Paulo e que ficou nas outras gestões, um pouco diferenciado, mas que permaneceu nos outros governos da Prefeitura de São Paulo. É um programa que, basicamente, ele promove o acesso dessas pessoas a determinados direitos, a determinados espaços da cidadania. Ele tem como cerne a elevação escolar, né, a elevação de escolaridade, né, a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Para isso, essas pessoas ganham uma bolsa e tem um suporte técnico, né, de pedagoga, assistente social, psicóloga, jurídico, que acompanham essa pessoa nessa trajetória e que dão suporte para a sua permanência nesses lugares. Porque o acesso ele pode ser facilitado, mas a permanência dessas pessoas é muito difícil. Então, esses espaços, né, esse programa, ele pensava dessa forma, e a partir dele incidia nas outras políticas públicas, né, ia promovendo avanços que ficavam para as pessoas de transcidadania, mas para toda a população transgênera da cidade. Então, um programa que mostrou muito sucesso. Então, quando a gente fala que a gente quer ampliar, a gente quer dizer o seguinte: nós queremos olhar esse programa e essa estratégia que se demonstrou tão certa, que foi copiada em outros países, né? E a gente quer olhar para isso e falar assim: o que a gente quiser fazer no campo da empregabilidade, educação e renda tem que se espelhar nisso. Então, é sobre isso que estamos falando. A partir daí, a gente quer construir uma experiência que possa ser, né, nacionalizada. Então, a gente também está estudando isso, mas a gente olha para isso como ponto de partida. Se tem uma experiência que deu certo e que existe até hoje, né, que mesmo governos que divergiam da gente olharam aquela experiência e disseram: isso aqui é exitoso, isso aqui a gente quer continuar. Então, a gente tem que olhar para essa experiência e, a partir dela, né, promover outras experiências possíveis, mas que partam dali como ponto de princípio e não como ponto final. Salve, mulherada que está me assistindo, salve a todos vocês que estão me acompanhando aí da sua casa, do seu celular, da sua Smart TV, ou da onde vocês estão me vendo. Bem, eu, Filipa Brunelli, travesti e
vereadora aqui em Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, né, onde nós acolhemos o sol, a morada do sol, né, e que inclusive está muito quente, viu? Vim aproveitar esse momento para debater um pouquinho com vocês sobre a minha história de vida, né? Afinal, nós estamos aí na visibilidade trans, então é importante pessoas trans falar, né, para que pessoas não trans nos ouvirem, nos escutarem, entenderem a problemática, e pessoas trans que estão me ouvindo se sentir um pouco encorajadas para continuar a luta. Bem, diria que a minha política, a minha militância da política, ela se iniciou no ensino médio. Quando eu começo a me aproximar dos movimentos secundaristas, dos movimentos estudantis, né, quando eu fui presidenta do Grêmio Estudantil no ensino médio. Então foi ali que toda aquela bagagem política minha, ela se desperta, né? Quando eu vejo, por exemplo, as dificuldades que as minorias políticas se encontram para sobreviver em meio a esse sistema de caos, né? Então, sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, sendo uma pessoa questionadora, né, e já tendo conhecimento de alguns setores, aquilo começo a despertar em mim e eu começo a colocar em prática, então, essa militância. Neste mesmo momento, né, eu começo também a me encontrar enquanto pessoa LGBTQIA+. Né, naquele momento, não como uma travesti, porque eu não sabia ainda sobre rótulos, né, sobre nomenclaturas, né, mas eu já me via como uma pessoa que não pertencia à heterossexualidade. Né, naquele momento, então, me vi como um homem gay, né, mas uma pessoa LGBTQIA+. E aí eu fui me aprofundando sobre também essa ótica da minha identidade, da minha construção e da minha consolidação também política. E foi quando eu encontrei o Partido dos Trabalhadores, porque aqui em Araraquara, lá em 2009, 2010, não se tinha nada estruturado, nenhum coletivo, nada disso. Tinha o quê? Um grupo de militantes petistas que se reuniam com 2 vereadores na Câmara Municipal para tentar debater algumas pautas sobre a temática LGBT. Mas o que acontece? Eu, como uma pessoa que eu já vinha de uma outra diáspora, eu digo que naquele momento eu já não me via mais enquanto uma pessoa somente GLBT, que era a sigla que nós usávamos na época, né? Eu já me via um pouco mais à frente, né? Eu já sentia a necessidade de fazer o debate sobre as travestilidades, sobre raça, sobre etnia, sobre classe social, sobre corporiedade. Né? Então, é nesse momento então, que eu me desprendo um pouco desse grupo, né? Crio novos coletivos, então, que eu criei aí o coletivo Papo das Bi, um coletivo interseccional que debatia o movimento LGBTQIA+, isso em 2013, 2014, já de uma maneira que incluía os debates de raça, gênero, classe social, deficiência, corporiedade, principalmente as travestilidades e marginalidades que compõem a sociedade. Porque nós não podemos fazer o debate de sexualidade e gênero desprendido desses outros, porque senão fica algo vazio, né? Então nós fazemos esse debate e aí isso foi avançando, né? Onde em 2016, né, com o atual prefeito Edinho Silva vindo a disputar a prefeitura de Araraquara novamente, ele me convida então para construir o plano de governo dele, né? E aí, de forma muito honrosa, eu aceitei a construir esse plano de governo. Também ajudei a coordenar uma candidatura de uma vereadora, nossa primeira vereadora negra aqui na cidade, né? Então, que também abriu muitas portas para as outras mulheres adentrarem a política. E aí, isso foi, bum, o Edinho ganhou a eleição, né? E em 2017 ele me convida, logo no início, assim, para compor o seu governo, para ser a assessora de políticas LGBT. Então, ou seja, aquela que era a liderança do movimento LGBT antes, ela agora passava a ter em suas mãos as políticas institucionais, ela iria conduzir as políticas institucionais. Para mim foi uma grande honra, assim, eu creio que foi uma das experiências mais valiosas da minha vida, né? E uma grande conquista, porque foi graças a esse convite que, junto ao Edinho, eu pude fazer com que Araraquara se tornasse referência nacional do que tange a comunidade LGBT. Minha aula de hoje é para falar um pouquinho para vocês da história do movimento trans e da perspectiva da saúde. Então, a gente vai resgatar lá de 1992, quando o
Lorelai Guerra, que era uma médica ela criou o Programa Nacional de AIDS. E aí, quando ela criou o Programa Nacional de AIDS, ela começa a trabalhar a questão da epidemia da AIDS no Brasil. E aí, lá no Rio de Janeiro, ela identificou 5 mulheres trans e travestis, entre trans e travestis, que pudessem trabalhar a questão da saúde entre essas mulheres e a violência que elas sofriam. E aí ela propôs, na época, a Giovana Cardoso, a Beatriz Senegal, a Elza Lobão, a Josi, né, que as meninas fizessem um evento que pudesse trabalhar e discutir a saúde das mulheres travestis na perspectiva da AIDS. E aí, na época, quem era a gestão do Rio era de Joaquim Francisco não, perdão, era do Leonel Brizola, que conta a lenda que ao passar pela orla de Copacabana, ele viu as meninas se prostituindo. E aí, essas meninas, ele pediu para que ofertasse a elas cursos de inglês para melhor capacitar elas. Parece-me que na época o assessor dele foi contra, por dizer que eram travestis, mas ele bateu o pé e pediu. E aí, junto com o doutor Lorelai Guerra e a gestão do Leonel Brizola, Giovana, Indianara, Elza Lobão, Beatriz Senegal, a Josi, resolveram fazer o primeiro encontro nacional de travestis e liberados. E aí foi um mega evento no Rio que aconteceu no Hotel Glória, com 200 travestis, vindos de todo o Brasil, participação dos gays, participação de lésbicas, né, porque era de travestis e liberados, para discutir quais eram as prioridades das pessoas trans na perspectiva da saúde. Na ocasião, a madrinha foi a nossa querida Elza Soares. E aí o evento começou a se repetir anualmente, né? E aí, durante anos, se discutiu como é que a gente podia trabalhar a questão do nome social, como é que a gente conseguiria trabalhar a questão da prevenção à AIDS, da sobrevivência dessas travestis, da empregabilidade dessas travestis. E aí, de 92 para 2004, a gente ficou fazendo as marchas, as primeiras marchas LGBTs que saíram no Rio foram puxadas pelas travestis, né? E aí, em 2004, o governo federal, através do Ministério da Saúde, resolve fazer uma campanha. Essa campanha se chamava Travesti Respeito. Essa campanha foi lançada em 29 de janeiro de 2004, e é quando a Renata, que era a Rede Nacional de Pessoas Trans, criada lá no primeiro encontro, se transforma em ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A partir daí, todo 29 de janeiro, a gente comemora a nossa visibilidade trans. Dali é que vão surgindo as portarias do processo transexualizador, a discussão da inserção das mulheres trans no plano de feminização à AIDS. Ali, em 2004, é que vai começando a discutir a questão do nome social se transformar em civil. Ali é que vai a ideia a pioneira de mudar o cartão do SUS e garantir que no cartão do SUS tenha um nome social, esteja um nome social, que foi uma campanha feita com a nossa querida e saudosa Fernanda Bevenuti, lá da Paraíba. Ali, em 2004, é que vai se criar a portaria do primeiro processo transexualizador, onde dava direito às mulheres transexuais de se operar pelo SUS. E de 2004 a 2008, a gente teve a primeira Conferência Nacional LGBT, quando muda a conjuntura, né? Onde o governo Lula convoca essa conferência para 1.000 pessoas em Brasília, e essas 1.000 pessoas discutem e aprovam o tripé da cidadania LGBT. E esse tripé da cidadania LGBT, ele fica formado no seguinte sentido. O conselho, a criação do conselho, a criação de uma coordenadoria e a criação de uma política LGBT, do Plano Nacional de Políticas LGBT. E aí é quando a gente sai do Departamento de AIDS e passa para a Política de Direitos Humanos. É criada uma coordenação LGBT em Brasília, dali é criado a coordenação de saúde LGBT, a política de saúde LGBT é aprovada por nossa querida Kátia Souto,
que faz lá, que assume a ANAGEP, que trabalha os movimentos sociais, e ela cria o Comitê Nacional de Políticas LGBTs, e nesse Comitê Nacional, como notório saber, se constitui o que é a política LGBT, se restitui o Conselho Nacional LGBT, e aí a gente volta e a gente começa a transpassar a questão da saúde. E aí é quando a gente consegue essa revolução, né? O Supremo aprova a questão do nome social dos cartórios, qualquer trans pode ir no cartório e requerer o nome social. A portaria do processo transexualizador passa por uma nova reestruturação, que antes eram 4 hospitais de referência, a gente ganha mais 5, né? Se institui a criação dos ambulatórios LGBTs, ou dos ambulatórios trans em todo o Brasil para cuidar do processo transexualizador, que agora traz as travestis e traz os homens trans para dentro no processo de reestruturação corporal deles. E aí a gente vem para aqui, para Pernambuco. Pernambuco é o único estado que os ambulatórios não são trans, os ambulatórios são LGBTs. E ele cuida da saúde integral dessa população. E aí, nossos ambulatórios aqui recebem o nome de travestis que fizeram histórias, né? Destaque de Camaragibe, que é o ambulatório, que é um espaço próprio, um espaço único. E ele trabalha não só a saúde LGBT, como a família do LGBT. E o Patrícia Gomes, que é o nosso primeiro, que foi instituído aqui em Recife também, que traz uma perspectiva. Fora isso, a gente tem Jaboatão e outros municípios que estão em processo de criação. Pernambuco ele se destaca nisso porque é o único estado que realmente o ambulatório é completo, ele é para a pauta LGBT. Agora, os demais que existem no Brasil inteiro são voltados para a população trans. Um dos primeiros, ainda ali com a Kátia Souto, foi o da Paraíba. Eu tive a oportunidade de ir para a inauguração do da Paraíba, que hoje recebe o nome de Fernanda, né? O ambulatório trans, o espaço trans lá do Clementino Chagas, fica lá no Hospital Clementino Chagas, na Paraíba, recebe o nome de Fernanda Benvenuti, muito merecido. E aí, ele foi o primeiro e dali se irradiou. Então, assim, hoje a gente tem a questão que equipara ao crime de racismo, né, a LGBTfobia. A gente tem um ambulatório de Camaragibe que é credenciado pelo Ministério da Saúde, é o único do Brasil que recebe recursos e subsídios do Ministério da Saúde para existir. É muito bom ali com a Prefeitura de Camaragibe trabalhar essa coisa dos usuários LGBTs. Então, esse é um pouquinho do que foi a história, né? Eu acho que o movimento LGBT, ele tem esse diferencial dos demais movimentos. Né? A gente começa na saúde com as políticas de AIDS, de combate à AIDS, de prevenção à AIDS, e a gente migra para a política de direitos humanos. Eu acho que o grande problema hoje e dificuldade hoje do nosso povo trans é a questão da empregabilidade. Eu acho que cada vez mais a gente precisa investir em transformar essas pessoas em microempreendedoras, para que elas não dependam do empregador para trabalhar. Porque, infelizmente, ainda existe uma dificuldade do empregador em compreender a necessidade e o gênero dessa pessoa trans. E aí a gente precisa ver como é que a gente vai fazer essa questão de implantar essa questão de empregabilidade na perspectiva de empreendedorismo, na perspectiva de essas pessoas auto-sobreviverem sem precisar ser dependente da boa vontade do governante. Eu não sei como é que anda nos outros estados. Em Pernambuco tem esse diferencial da gente de termos ambulatórios LGBT. Então, a gente cuida muito da saúde da população LGBT em geral. Existe um fluxo que entra nesses ambulatórios, que pode ser pela rede, pode ser de demanda espontânea ou pode ser via as unidades básicas de saúde, né? Lá a gente consegue, as meninas trans, através do processo transexualizador, elas precisam escolher. Existem aquelas que querem um processo de hormonoterapia, e aí esse processo de hormonoterapia, ele é acompanhado pelo médico, faz os exames e acompanha o passo a passo dela.
Existem essas meninas que têm problema com silicone industrial, que ainda a gente não arrumou uma solução, porque elas chegam no ambulatório e é tratado o silicone para que quando ele ocorre uma infecção nele, é tratada a infecção, mas muitas vezes é preciso drenar, e aí muitos hospitais não estão preparados para drenar e entra na parte da cirurgia plástica, que é complicado. A gente precisa trabalhar a alta complexidade nessa perspectiva nessa perspectiva da hormonoterapia, ou da silicone industrial, perdão. E aí a gente encontra também a questão dos meninos trans que também precisam da hormonoterapia. E hoje a gente precisa trabalhar muito a questão social e psicossocial da nossa população trans, né? As diversas violências sociais que nossa população trans sofre leva ela a um desequilíbrio na sua saúde mental. E aí é preciso muito processo de psicoterapia para essas pessoas, porque a gente viu que na OMS a população LGBT é a que mais consegue, a que mais comete suicídios por conta das violências sofridas durante o processo de transição, né, e durante o processo de autoconhecimento como pessoa LGBT. Então, é um problema que a gente vai precisar trabalhar em essas questões. E aí, a gente precisa dar uma olhada mais específica para essa saúde mental. No que diz as perspectivas das questões das mulheres lésbicas, a gente precisa também trabalhar, entender que os ambulatórios precisam se expandir. Tá? Quando o movimento LGBT nos procurou aqui para expandir um pouco os ambulatórios, deixarem de ser trans e passarem a ser LGBTs, de cara a gente aceitou, por entender várias problemáticas que existem dentro das mulheres lésbicas, das mulheres e dos homens gays, quando eles chegam numa unidade de saúde não são trabalhados em sua identidade de gênero, não, desculpa, em suas orientações sexuais. Mas eu acho que tem esse negócio do silicone industrial, que a gente precisa trabalhar na alta complexidade. Eu acho que ainda tem um processo transexuador, essa dificuldade de implementação de prótese mamárias e mastectomia para os meninos trans e a prótese mamária para as mulheres trans. Eu acho que ainda existe um tabu para o Ministério pagar isso e uma compreensão dos médicos e entender que existe essa necessidade, né? Porque existem alguns estados que os médicos só querem botar a prótese na mulher trans que ela for resignada. É importante as pessoas entenderem que para se reconhecer como mulher trans ou travesti, não é mais condicionada à cirurgia. A cirurgia é uma opção a mais para aquela menina que deseja a perfeição do seu corpo, deseja digamos assim, adequar mais o corpo à sua identidade de gênero. Não é mais a cirurgia que identifica você como mulher, e sim quanto você se coloca na sociedade, né? A gente não discute mais práticas sexuais como antigamente, se a travesti era ativa, a transexual era passiva. Não, a gente não discute mais isso. Agora a gente discute o quanto você se coloca na sociedade como mulher, o quanto você assume na sociedade esse papel como mulher e como você vai trabalhar isso na perspectiva dos direitos voltados para a mulher. E na saúde é igual. Precisa entender que a mulher trans ela precisa fazer o exame de próstata dela, é preciso entender que a mulher trans em algum momento vai precisar procurar o urologista, é preciso entender que o homem trans em algum momento vai precisar procurar ginecologista, vai precisar fazer a prevenção, e é preciso que os profissionais entendam essas pessoas como elas querem ser vistas na sociedade, no gênero que ela assume, na identidade de gênero que ela assume socialmente. Então é preciso, existe ainda essa dificuldade, mas eu acho que aulas como essas, eu acho que tem muita coisa na internet, eu acho que tem uma rede de profissionais que estão trabalhando nessa perspectiva e a gente caminha para um futuro legal dentro da saúde, dentro do SUS e dentro da perspectiva da ascensão das pessoas trans socialmente. Então, isso é um pouquinho aí da evolução, a gente traz para vocês. É uma história rápida, a gente deixa aí uma mensagem para vocês pesquisarem a história da Giovana, quem foi a Beatriz Senegal, quem foi a Indianara, né, a Zorobão, a Indianara que faz um trabalho muito bom ali no Rio de Janeiro. A Giovana faz um trabalho maravilhoso no Brasil, através do FONATRANS, né, que é a Fórum Nacional de Negros e Negras Trans. Então, a gente precisa
cooptar essas histórias e publicar para que as pessoas entendam que a política começa ali em 1992 com nós travestis sexuais que estávamos lá e trabalhando e guiando esse processo. É isso aí, gente, um pouquinho para vocês da expertise trans. Obrigada aí por vocês e a gente fica aí esperando vocês aproveitarem e irem um pouquinho disso. A secretária nacional LGBTQIA+, do PT, Janaína Oliveira, fala sobre a importância de as pessoas trans estarem na política, assumindo mandatos e fazendo parte dos espaços de poder. Quero dizer que a importância de você ter candidatas e candidatos e candidatas que sejam travestis ou transexuais ou intersexo é fundamental. Mas é importante a gente fazer um outro debate aprofundado sobre isso, né? Você tem mais pessoas trans, não binarias, ocupando esses espaços, mas a gente precisa falar sobre distribuição financeira, oportunidades. A gente teve a eleição da Erika Hilton, da minha amiga e querida Duda Salabert, então você tem símbolos importantes em todo o país com eleições, ou companheiras e companheiros que foram candidatos e candidatas, mas a gente precisa falar sobre a importância dessas ocupações de espaço com as mesmas condições de igualdade. Igualdade para poder ser candidata, igualdade para poder ter financiamento, igualdade para poder fazer uma disputa, o direito de ser candidata e candidata. A gente precisa falar sobre violência política, isso é grave, isso tem se tornado um aspecto de violência que tem sido permanente. Essas pessoas disponibilizam seu corpo, suas mentes, seus corações para estar nesse espaço, para falar sobre esse tema com a sociedade. E a gente ainda tem essas companheiras e companheiras vítimas de vários tipos de violência, de ameaça. A ideia de que esses corpos e corpos possam ocupar esses espaços incomoda. Acho que é significativo, importante, simbólico, mas a gente precisa ampliar. A gente precisa ter mais candidaturas, a gente precisa ter mais pessoas trans, mais pessoas LGBTQIA+, ocupando os espaços do legislativo com direito de exercer o seu papel enquanto parlamentar. Isso é fundamental. Eu não tenho dúvida que esse congresso será um congresso revolucionário, por ter essas duas companheiras. A gente não tem somente elas, não temos a companheira Jaque, nós temos a companheira Dandara, que também são LGBTQIA+. A gente também tem um conjunto de mandatos estaduais, aqui no próprio Distrito Federal, o companheiro Fábio Félix. Então, você tem um conjunto de pessoas que vem ocupando esses espaços. Mas eu acho que as pessoas trans ainda precisam, e a gente precisa compreender isso, que não dá para caminhar sozinho ou sozinha. Elas e eles precisam e contam com o nosso apoio nessa caminhada. Eu quero deixar aqui muito bem demarcado que toda vez que eu falo sobre isso, sobre a importância de igualdade, a importância de oportunidade para estar nesses espaços disputando, o Partido dos Trabalhadores tem uma dinâmica interna que é importante, que é a contribuição financeira, né, um plus, como a gente chama aqui, entre as secretarias, a Secretaria de Mulheres e a Secretaria de Combate ao Racismo, vivem um processo que é aquilo que legalmente está previsto, né, que é a contribuição financeira, a cota para mulheres e população negra. Mas a Secretaria LGBT de Juventude, Sindical, Cultura, Meio Ambiente, de outros grandes temas relevantes também podem contribuir. Então, a gente tem uma porcentagem que é destacada para que essas secretarias apontem suas candidaturas prioritárias e também possam contribuir financeiramente com essas candidaturas. Eu não vou dizer que não seja um momento importante. 2023 tem tanta simbologia, tem tanto momento importante, mas eu quero ter a oportunidade de chegar um dia e ver uma bancada ampla, né, desses mais de 300 deputados que a gente tem, 500 e poucos deputados que a gente tem, ter oportunidade dali de ter metade, que seja uma diversidade, não só étnico-racial, não só de gênero, mas também de identidade de gênero e orientação sexual. Eu quero dizer que já é uma importante vitória ter essas companheiras, mas é fundamental a gente debater algo que precisa ser aprofundado. Quando é que o sistema eleitoral realmente vai dar conta de mudar o retrato brasileiro, né? Não queremos só simbologia, a gente quer de fato ocupar esses espaços com ampla maioria de representatividade. Então eu espero que isso seja possível o mais breve possível, mas a gente tem que provocar que o sistema político eleitoral brasileiro ainda está muito aquém.
e não é à toa que o retrato ainda reflete a representatividade de homens brancos, mais velhos, heterossexuais, do centro-sul do país. Eu quero ter um congresso que tenha um retrato da população indígena, da pessoa com deficiência, da pessoa, das mulheres, dos LGBTQIA+, dos negros, mas a simbologia de tê-las hoje não será uma tarefa fácil, a gente elegeu muito conservador também. Então, quero desejar muita força, sorte e dizer que a Secretaria está à disposição dessas companheiras para esse projeto político, não só em âmbito nacional, mas nos estados também, como a gente vem apoiando também em âmbito municipal. Contem conosco nessa caminhada, saibam que vocês não estão sozinhas, que a gente vai caminhar junto, mas uma hora nós vamos precisar debater o sistema eleitoral brasileiro e precisamos falar de reforma. Sem reforma não é possível as mudanças que a gente precisa nesse momento. A gente precisa falar de violência política, que acho que é um primeiro ponto. A gente precisa falar que ganha visibilidade. A violência política sempre existiu, mas ela ganha uma grande visibilidade porque o país passou a ideia, durante 6 anos, de pode cometer crime que você vai continuar impune. Então, naturalizar essa violência como se fosse algo natural, né? Você tem pessoas que são eleitas democraticamente, que representam a população brasileira, que vão ocupar esse espaço para falar em nome do povo, é de todos, todas e todos, né? Daqueles que votaram e daqueles que não votaram também. E aí você não tem essas pessoas com o direito de exercer, porque a ideia da impunidade está naturalizada. Então eu mando e-mail, ou eu mando mensagens, ou eu digo o dia a dia daquele parlamentar, e tenho certeza que não serei punido nesse aspecto, porque alguém que pratica esse tipo de nível de ameaça, de prometer que não só falar de execução, executar você, executar a família, executar amigos, executar outros parlamentares, e achar que isso está tudo bem, é a ideia de que um país que não leva a sério o bem-estar daqueles e daquelas que estão no campo da defesa democrática, do campo dos direitos humanos, que esses corpos incomodam. Hoje a gente começa a falar sobre isso, existem corpos que incomodam por estar em determinados espaços. Mas como é que a gente responsabiliza aquele e aquela que acha natural usar discurso de ódio, ameaçar? Isso é um aspecto que é necessário a gente debater no país, mas principalmente como garantir a segurança dessas pessoas, o bem-estar, para que, por exemplo, eu não tenha que ouvir a deputada Tainara, que sempre usou suas redes sociais para falar com a população, tendo que se limitar a não passar mais informação para não ficar colocando a sua localização. É uma parlamentar eleita com o direito de exercer o seu papel. Como é que você exerce o seu papel e que você precisa se limitar onde você vai estar, onde você não vai estar, sabe? Se sua companheira, se seus filhos estão bem. Então, sabe, é discurso de LGBT-fóbico, é discurso racista, é discurso misógino, sabe? É uma defesa incontrolável. Ou a gente começa, e aí a gente depende dos órgãos para isso, ou a gente começa a localizar aqueles e aquelas que promovem as ameaças, começa a responsabilizar aqueles e aquelas que contribuem para que pessoas como essa possam ficar fazendo discurso naturalizando o ódio. A gente não é possível a gente fazer isso, mas os partidos precisam contribuir. O bem-estar, a garantia, a segurança é responsabilidade de todos nós. Não é só dos órgãos de segurança pública. Nós precisamos cuidar daqueles, daquelas e daqueles que se colocam à disposição de um projeto democrático, de direito, de respeito, de igualdade, de fraternidade. E isso não será possível se a gente não levar a sério esse aspecto. Não podemos ficar naturalizando. Foi vítima de violência política, ok. Nós vamos investigar, ok. Isso não é o suficiente. Ou a gente começa a punir para mostrar para aqueles e aquelas que tem consequência o que se faz, ou a gente vai ter outras Marielles Francos da vida, que é o que a gente não deseja, que até hoje a gente não tem resposta. Então, um conjunto de coisas que a gente precisa acreditar que é possível serem feitas. Basta a grande vontade, de fato, da gente responsabilizar. A vida não é um jogo político. Não podemos fazer da vida dessas parlamentares um jogo político. Que a gente decide que momento toma a decisão, o que é conveniente, o que não é, para não criar atrito com outros setores. Não existe esse momento. O único momento que precisa existir é a valorização da vida. A valorização da vida. Esses que praticam o discurso de ódio falam o tempo todo de valorização da vida, né? Mas desde que essa vida não seja preta, desde que essa vida não seja LGBTQIA+, desde que essa vida não seja uma mulher, que não seja jovem, que não seja periférico, pobre, etc. Nós precisamos debater sobre isso, debater a questão de classe, nós precisamos debater a questão da violência de gênero, nós precisamos debater como é que os espaços políticos brasileiros são utilizados e as consequências nevastas que eles trazem para a sociedade. Nós vivemos os últimos 6 anos os períodos mais tenebrosos que a gente podia viver. Eu acho que a gente não pode se permitir
que esse tipo de coisa continue caminhando para que essas pessoas achem que podem voltar para esses espaços e continuar fazendo. É agora, esse é o momento da gente responsabilizar. Sem responsabilização, é uma naturalização, mas a proteção desses corpos. E deixar claro que nós não vamos permitir que nenhum companheiro e companheira que foi eleito para exercer esse papel, que nenhuma liderança que está ali exercendo seu papel seja vítima de qualquer ameaça e que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem exigido dos órgãos competentes a resposta necessária para que esses companheiros, companheiras e companheiros consigam ter a sua vida na normalidade. Violência política não é brincadeira, ela tem consequências. Ela tem consequência para a vida daquela pessoa, como pessoa, a sua vida privada, particular, de você ver pessoas tendo que mudar de endereço, ter pessoas tendo que pagar a segurança, de ter pessoas que têm que mudar o carro, tem que mudar a rota todo dia. Isso não é viver. E você tem um impedimento que essas pessoas acabam por não conseguir exercer o seu mandato com qualidade, porque precisa o tempo todo saber se não vai ser alvejado ou vítima de alguma violência que vai culminar na morte daqueles e daquelas que foram eleitos e eleitas para estar lá. Se você perdeu alguma aula desta importante semana, acesse a playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.